Olá, bom, eu recebi o acesso ao Gemini Pro 1.5 e comecei a usá-lo, fiz alguns testes, fiz algumas perguntas, recebi algumas respostas que não é bem o que eu esperava, mas eu acredito que eu precise fazer algumas modificações nos testes que eu estou fazendo. Mas nesse vídeo vou mostrar para vocês o que eu fiz de teste. Alguns testes que eu fiz, não todos, tá? Alguns testes que eu fiz com o Gemini Pro 1.5. Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Ok, todo mundo que tem uma conta no Google, Gmail, uma conta Gmail, não precisa ser mais do que isso, tem acesso ao aistudio.google, ok? Todo mundo tem. Então tá aqui, tá? O que que a gente tem? A gente tem o Gemini Pro 1.0. Quem pediu acesso para entrar no waitlist é só pedir, entrar aqui e tentar e pedir para ele. Se você não tem, ele vai te propor para você entrar no waitlist. Está na lista de espera do Gemini Pro 1.5. Aí você recebe também o Gemini Pro 001 Tuning. Eu não sei o que é, não fiz pesquisa. E o Gemini Pro 1.5, está aqui, ok? Veja, o Gemini Pro ele tem um preview de 30.720. Isso aqui é caracteres, tá? Ok? É o que está aqui. Ele diz que ele pode chegar nesse preview. É isso que ele está dizendo aqui. Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver o que aconteceu comigo. As pessoas estão falando um monte de coisa. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo. Eu fiz os testes como se eu não entendesse nada de inteligência artificial, ok? Eu sou da área de comunicação, tá? Então, jornalismo, escrever, a parte de publicidade e propaganda, marketing, essa é a minha área. Então, lá vamos nós. A primeira pergunta que eu fiz para ele é a pergunta que eu costumo fazer, tá? Para ver como é que se comporta a inteligência artificial. Então eu falei para ele se ele podia resolver problemas matemáticos que envolveria interpretação, porque o problema matemático que a gente passa do Antônio, ele não é uma conta simples, ele requer interpretação. Ele disse que sim, está aqui, ó, ele fez uma interpretação e a resposta que ele deu é 8, é errada. Essa foi a primeira decepção que eu tive com ele. Bem, gente, eu vou tentar ser o mais breve possível, não vou ficar fazendo elucubrações, não vou ficar inventando moda, entendeu? É curto e grosso, meu jeitão. Então, a primeira pergunta que eu fiz para ele depois da minha decepção, do D igual a 8, você conhece o livro Eram os Deuses Astronauta? Ele disse que sim, toda a informação que ele me deu aqui é correta. O livro realmente é do Eric von Däniken, foi publicado em 1968 e é um livro de ficção científica, tá? Que apresenta evidências arqueológicas e tal, para apoiar a teoria, a pirâmide egípcia. É um negócio. Aí eu perguntei para ele se ele faz análise de vídeo do YouTube. Ele disse que ele não tem capacidade de analisar diretamente vídeo, no entanto, ele pode analisar. Aí ele falou que se eu fornecer a transcrição, ele pode fazer análise, metadados ele faz, ele pode ver os comentários e tal. Porque neste momento, quando você pede acesso a vídeo, ele não está fazendo análise de áudio. Ok? Então ainda há esse tipo de, vamos dizer assim, nós vamos ter que ter esta evolução. Aí, veja, ele me falou ali, tal, então não vou fazer, não vou mandar ele sumarizar, nem fazer nada, porque isso aí todo mundo está careca de ver. Perguntei se ele pode fazer previsão baseada em matriz de possibilidade. A matriz de possibilidade é uma matriz que você monta, passa um monte de dados e aí há uma projeção, tá?
matemática do que poderia acontecer e você teria vários cenários. Ele disse que pode, tá? Me deu um exemplo aqui idiota, tá? De cara e coroa, ok? Aí eu peguei e passei para ele a partida histórica do Deep Blue. A partida histórica do Deep Blue é de 1997. A IBM criou um computador e eles trabalharam em cima das informações que passaram, treinaram esse computador para jogar xadrez, exclusivamente para jogar xadrez. E ele jogou com o Kasparov, que era o campeão mundial, um xadrezista, talvez o melhor que tenha aparecido no mundo, talvez. Ok? E eles jogaram as partidas, eles empataram, houve um empate na decisão. O Deep Blue ganhou porque o Kasparov cometeu um erro que não era para ele cometer. Se ele não comete aquele erro, ele teria ganho. Okay? Então está aqui, ele fez a descrição e tal, do impacto da vitória, e PPP, negócio. Há uma contribuição natural para a inteligência artificial, essa disputa, tá, do Deep Blue com o Kasparov. Okay? E aí eu perguntei para ele o que seria, né, hoje um jogo de xadrez entre ele e o Kasparov. E veja, apesar de toda a história do Deep Blue está na internet, tá? Quem quiser ler, é porque foi o que ele fez. Ele me passou tudo que tem na internet. Mas a grande jogada é isso aqui. A pergunta que eu fiz para ele, qual seria o resultado de uma partida entre ele e entre o Gemini Pro 1.5 e o Kasparov? E ele disse que, com toda a evolução da inteligência artificial, ele seria o favorito para vencer. Ele não disse que ele venceria. Não, favorito para vencer. Perguntei se ele tem voz sintética, ele falou que não tem. Tá? Perguntei para ele se ele poderia ler um livro para mim, ele falou que não pode ler o livro, porque ele não tem voz. Eu perguntei para ele sobre o nome da Rosa e perguntei se os fatos poderiam ser verdadeiros e o que existia de verdadeiro. Ele pega e coloca aqui o cenário, o romance se passa na Abadia de Melk, e aí ele conta que na época o romance é de 1327. Tudo isso aqui você vê, tá? Você pode pegar num resumo na internet. Tá? E ele pegou o que eu pedi para ele. A verdade, o que tem de verdade. Então, o cenário é verdade, a época é verdade, o personagem verdadeiro é o Papa e o filósofo Guilherme de Ockham, tá? E o evento histórico é a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos. Ele esqueceu que tem um evento histórico muito importante que está dentro do nome da Rosa, tá? Direto ainda, descaradamente, que é a Inquisição Espanhola. Ok? Inclusive, o inquisidor espanhol, o personagem inquisidor espanhol aparece no livro, tá? E aparece também no filme, que é menor do que o livro. Aí ele fala que o William de Baskerville e o Watson é fictício, parará, e vai por aí afora, ok? Então, veja, eu perguntei para ele se ele tem capacidade de criar imagem, ele falou que não. E ele mostrou um certo desconhecimento do Gemini Pro. Tá aqui. É um modelo de linguagem que ainda está em desenvolvimento, não foi lançado ao público, tá vendo? Ele é maluco. Ele tem alucinação. Tá? E ele ainda falou que não há informações disponíveis. O Gemini Pro, até outro dia, criava imagens, todo mundo sabe, parou por conta daquele problema de racismo. Bem, eu fiz várias perguntas, nós vamos chegar na parte que interessa, tá? Perguntei se ele está familiarizado com o notebook LM, ele disse que está e tal, ele deu uma descrição do notebook LM. Eu perguntei se o notebook LM estava usando a tecnologia do Gemini Pro 1.5, ele não disse que não tem esse tipo de informação ainda disponível. Eu pedi para ele fazer um resumo,
do nome da Rosa. Eu já tinha feito aquelas perguntas, agora eu pedi um resumo. Aí ele resumiu o quê? Ele fala sobre 2 personagens, fala sobre a Tama. O que eu acho do resumo? Uma bosta. Desculpe a palavra, mas esse resumo aqui é uma porcaria. É isso que eu acho. Horroroso o resumo que ele fez. O resumo horrível. Talvez eu não saiba perguntar. Eu tenho que melhorar as minhas perguntas. Vamos lá. Eu pedi para ele traçar um paralelo, aqui ele foi bem, entre a obra de George Orwell, que é a obra de 1984. Essa obra ele traçou um paralelo. Em 84, então havia já começo da vigilância, tá? Então tinha lá no livro sobre vigilância, tá? Então a polícia monitora e tal, tá aqui o governo, as empresas. Hoje em dia, os governos estão tentando nos policiar, tá, ok? A propaganda e a desinformação são as fake news, tá? Aqui, a desinformação e as notícias, foi bem. A censura, estão censurando a gente, todo mundo sabe. A conformidade, então os cidadãos são pressionados a se conformar com as normas. Isso é uma realidade, porque as mídias sociais estão pressionando. O individualismo versus o coletivismo, tá? Então está aqui, o individualismo é considerado uma ameaça, tá? Então veja, os exemplos, né, dos temas, então ascensão e vigilância, tá? A disseminação de notícias falsas, ele traçou um paralelo à censura online e a pressão para a gente se conformar com essa porcariada que tem aí no mundo hoje. Então tá aí, ok? Então, veja, gente, eu fui forçando a amizade com ele, tá? Então, eu pedi para ele criar uma língua. Aí ele pegou, veio aqui, criou uma língua, tá? O que você acha da criação da língua? Evasivo, pequeno e faltou tudo. Então, nem vou passar aqui para não perder tempo, tá? Eu pedi para ele me fazer uma sinopse de um filme de ficção científica. Ele fez aqui, tá? Uma sinopse. Gente, o chat GPT 3.5 faz isso aqui com o pé nas costas. Bem, continuando. Aí ele botou aqui, eu não achei nada. Aí eu pedi para ele criar um enredo, tá, de um conto de fadas moderno, ambientado em uma grande metrópole e tal. E aí saiu essa palavra aqui depois do ótimo. Ele pegou e falou que não podia criar, não. A mensagem que ele deu foi essa, dizendo que a pergunta era unsafety. Aí eu tirei o ótimo, tá, e botei aqui a pergunta de novo, e ele criou, tá, é um enredo de um conto de fadas, ó. Ele criou um enredo, tal, bondade, inteligência, tal, um enredo normal, nada que você... Veja, gente, 1 milhão de caracteres é uma quantidade. Quem gosta de quantidade, ele tem bastante. Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Eu acho que o mais importante é a qualidade. Então, o que eu espero dele é que ele tenha uma qualidade melhor. Só isso, melhor. Pedi para ele, para ele pegar o livro Duna, de Frank Herbert, de 1965, e criar um roteiro de longa-metragem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem aqui um esboço de um roteiro. Roteiro? Não, ele não criou. Ele não criou o roteiro. Eu fui ficando nervoso com ele. Tá aqui, tá? Ele não criou o roteiro. Aí eu peguei e falei para ele que o filme deveria ter pelo menos 3 horas de duração e que ele deveria ter descrito todos os diálogos. Olha o que ele escreveu para mim. Infelizmente, não é possível descrever todos os diálogos em 3 horas em um único post. Aqui. E aí lá vem ele com a enrolação de novo. Isso aqui é enrolação. Tá? Muito bem, tá aqui. Ó. Tá? Isso não é roteiro, gente. Tá? Isso não é roteiro. Aí eu voltei para ele. Perguntei para ele se ele leu o website. Ele falou que consegue ler se eu passar
a URL para ele. Então tá bom. Aí linguiçou aqui com um monte de babaquice. E aí ótimo. Aí eu peguei e passei para ele aicinema.com.br, como fazer um roteiro. E perguntei para ele se ele seguiu. A resposta dele é impressionante. Ele disse que seguiu, mentira, não seguiu. Ele não seguiu porque ele não fez o roteiro. Roteiro de um filme, gente, é do tamanho de um roteiro, não é 200, 300 palavras, que é o que ele anda escrevendo aqui, 300 palavras, tá? Aí eu peguei e pedi para ele reescrever o livro Duna, fazendo uma adaptação e ambientando o livro como se tivesse acontecido na Amazônia brasileira. Muito bem, está aqui, ó. Duna, adaptação na Amazônia brasileira. Esse foi o livro que ele me escreveu. Livrão, hein? Bem, como eu disse, velho, eu estou há 2 dias mexendo nele, estou mexendo também em 2 plataformas que eu já gravei vídeo, que parece que ninguém se interessou. Tudo bem. Eu faço os vídeos porque eu gosto, gente. Porque se fosse para fazer vídeo porque as pessoas assistem, o canal está um fracasso. 7 dias de março e tudo que aconteceu foi perder visualização, diminuiu, e perder assinante. Interessantíssimo. Eu pedi para ele se fazer de H.G. Wells. H.G. Wells escreveu As Guerras das Nações, tá? Escreveu um livro, tá? E eu quero que Guerras das Nações em Tempos de Inteligência Artificial. Então pedi para ele escrever, fazer a adaptação, ele escreveu Guerra dos Mundos, tá? H.G. Wells. Inclusive o Orson Welles fez um filme em si, que é a Guerra dos Mundos, tá? Isso aí em 1930 e qualquer coisa. A Guerra das Nações em Tempos de... Tá? Ó, o livro que ele escreveu. 2040, ó, tá aqui. Isso aqui é um livro? Não, esse é um esboço? Não, também não é esboço. Use os conhecimentos e desenvolva uma história completa, blá, 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 baseado no título. Pedi para ele pegar, para ver o que ele faria. Aqui ele aumentou um pouco. Gente, aqui está 12.131, 1 milhão. Então ele poderia aqui estar chegando aos números que eu vi de pessoas que me mostraram vídeos com isso aqui de 900 mil, tá? Bom, vamos andar. Eu perguntei para ele se ele sabe o que é uma lauda. Por quê? Porque eu sou jornalista também, tá? Uma lauda tem 1.400 caracteres com espaço, o que corresponde a 250 palavras, ok? 1.400 caracteres. Ele pode chegar a 1 milhão. Então tá, 1.400 caracteres. Guardem um número. Aí tá ali e tal, papapá. Escreva um livro baseado na guerra do Brasil com o Paraguai, com 50 laudas. 50 laudas daria aí 70 mil caracteres e espaços, ok? Tá aqui. Ó, não é possível escrever o livro inteiro com 50 laudas, 12.500 palavras, ele multiplicou 250 vezes 50, tá? Tá aqui, ó. Em um posto. No entanto, tá aqui, ele disse que não pode. Eu vi esse número aqui muito maior do que 70 mil. Por que ele não quis escrever para mim? Eu ainda não descobri, mas eu vou descobrir. Aqui, ele pegou, fez um esboço do livro. Aí eu peguei e falei, bom, vamos ver o que é. Vamos lá. Ó, 50 lauda, teoricamente 70 mil caracteres. A informação que você pode chegar a 1 milhão de caracteres. Onde está o problema? Você está correto. 70. Mas há um limite para o número de caracteres que eu posso gerar em uma única resposta. Gente, se eu vi aqui 900 mil, então que resposta foi essa? Ele ainda me disse que o limite de caracteres por resposta dele é de 4 mil, que ele não pode gerar um livro, e foi aí que acabou com a minha, vamos dizer assim, com a minha experiência com esse negócio aqui chamado Gemini Pro 1.5. Muito bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 2 americanos que eu li,
a respeito dos comentários, e eles foram os primeiros a testar o Gemini Pro, ok? Eu vou pegar os dois, vou ler, vou traduzir, tá? Para poder montar em português para mostrar para vocês. Vou reproduzir o teste que eles fizeram. E aí vou tentar entender o que aconteceu com os testes que eu fiz. Ok? Está aqui, ele disse que não pode. 4.000 caracteres, se você imaginar que uma lauda tem 1.400 caracteres, 250 palavras, ele poderia chegar aqui a 700 palavras, com 4.000 caracteres. É a resposta que você consegue hoje dentro do Perplexity, dentro do GPT-4 da Microsoft e o ChatGPT 3.5. 700 palavras. É o máximo que eles conseguem escrever numa resposta. O que aconteceu aqui? Não sei. Está aí. Tá? As perguntas são simples, não inventei. Pedi para ele escrever, não escreveu. Só isso. Então, vamos fazer isso. Vamos ver, ler atentamente como é que ele fez e tal. A parte toda de vídeo, talvez fotografia na próxima vez, no próximo teste. Mas não vídeo. Para quê? Não interessa para a gente. Fazer análise de imagem de vídeo sem áudio é bobagem. Isso, para mim, é bobagem. Tá? Então, gente, o teste está aí, que eu fiz, honesto, tá? Como uma pessoa normal, sem inventar, sem dizer eu sou um especialista em chatbot ou um diabo que seja. Tá? Vocês viram as respostas. Ok, muito obrigado a todos que ficaram até agora, muito obrigado mesmo, obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, e se eu não desistir.